Desculpe. Bom dia. Como o CAF comentou, eu gostaria que fosse uma conversa, tá, gente? Isso aqui é uma ideia de a gente trocar uma ideia, bater bola aqui com as questões. Muito obrigado, hein? Com essas questões de a relação entre tecnologia, direito e, particularmente, privacidade e proteção de dados, tá, gente? Todo mundo tomou café hoje? Todo mundo está bem? Acordado? Vamos lá? Sim? Não? Levanta a mão. Tomou café? Ótimo. É justamente isso. A ideia é que nós podemos trocar uma ideia. Tá? Eu certamente vou aprender bastante com vocês. A gente não se dá conta do quanto a gente sabe sobre questões tecnológicas até a gente começar a conversar sobre isso. E o quanto a gente, enquanto questões de tecnologia informam a nossa compreensão sobre determinados conceitos. Tá? Isso é um dos pontos que eu quero tocar quando a gente começar a discutir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui não é só simplesmente para a gente olhar para a lei estrito sensu, mas para a gente também começar a pensar como a tecnologia impacta no que nós compreendemos como privacidade. O que nós... tá, ok. Quanto nós compreendemos sobre determinados conceitos jurídicos. Tá? Quando isso é afetado pelo nosso conhecimento e com nossa utilização da tecnologia, tá, gente? Então, já mencionaram, meu nome é Christian Perrone, mas podem me chamar de Christian, Cris, como vocês quiserem, e também só levantar a mão e dizer, eu quero falar sobre tal coisa, por favor, explica melhor sobre um determinado tema. Tá, a gente vai entrar a ideia de dados pessoais sobre dois vieses, um viés tecnológico, inicialmente, tá? E um viés de privacidade. Tá? A ideia de a tecnologia informa a nossa noção de privacidade e que informa o que a gente vai dar a ideia de proteção de dados. Eu quero falar sobre dois temas super importantes, sobre como é que a nossa sociedade está estruturada no dia de hoje. Existe uma série de pesquisadores que compreendem que a nossa sociedade não é uma sociedade mais de comunicação, não é uma sociedade meramente política, mas é uma sociedade hiperconectada. E a gente vai ver um pouquinho ao longo das nossas conversas o que isso quer dizer e por que isso pode influenciar a nossa compreensão de direito e dos nossos direitos de um modo geral. Outra questão é o que é Big Data e por que Big Data é relevante para nós mesmos. Por que a ideia de somente ter dados pessoais e de recoletá-los, armazená-los, processá-los tem algum efeito e algum impacto na nossa vida. Hoje, os três temas que vocês vão tratar especificamente vão mostrar diversas aplicações, tanto de inteligência artificial, mas também tudo por detrás delas existe uma questão de compreensão dos dados, e particularmente de dados pessoais, para tirar conclusões sobre nós mesmos, sobre o que nós somos, o que nós queremos e o que um grupo específico de pessoas quer, pode fazer, vai fazer no futuro. Então, Big Data é uma tecnologia, uma ferramenta utilizada para compreender esse tipo de questão. Tá? Isso é relevante. Num segundo momento, a gente vai falar sobre o desenvolvimento histórico da ideia de proteção de dados, como é que ele passou de uma proteção da privacidade, de conceito de privacidade, para a proteção de dados e dados pessoais. Tá? Existem certos autores que focam particularmente na Europa e como se deu o desenvolvimento desse conceito no universo europeu, que vão falar em 4 gerações. Eu vou me focar neles um pouquinho, mas tentar mostrar como esse panorama é diverso, levando em consideração como se deu o desenvolvimento desse mesmo tema nos Estados Unidos, particularmente. Tá? Depois eu quero dar uma ideia de princípios. Por que eu vou entrar na ideia de princípios? Porque eu acho que ele é uma tendência, quando a gente olha do ponto de vista internacional, a gente tenta entender como isso surgiu e o que nos une, o que une as diversas leis no mundo e o que une as diversas normas que tratam desse tema. E essa forma de união eu vou falar sobre o ponto de vista de princípios. Tá? E depois a gente vai entrar especificamente na ideia de proteção de dados no Brasil, como isso se desenvolveu. E como muito bem colocou o CAF antes, o Brasil, essa lei geral não veio do nada. Existem certas normas no Brasil que ainda protegem, antes da entrada em vigor da lei, né, que vai entrar em vigor somente no ano que vem, e ainda nos protegem com alguns elementos. Tá? E eu chamo isso, ou não eu, mas diversos autores chamam isso de uma proteção setorial, porque existe um certo número de leis que protegem em determinados pontos certos elementos da nossa privacidade, dos nossos dados pessoais.
Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem num hospital, existe uma lei que protege sobre os dados de saúde. Por exemplo, você acha que o médico pode simplesmente dizer para qualquer pessoa qual doença você tem? Não. Por quê? Porque existem um certo grau de normativas, inclusive éticas, de ética médica, que regulam quanto informações pessoais sobre saúde das pessoas podem ser dadas, divulgadas pelo médico. Então, só para mostrar para vocês que existe um panorama, que já existe um panorama de proteção de dados no nosso país. Tá. Então, o primeiro tema que eu gostaria de falar para vocês é sobre tecnologia, privacidade e proteção de dados. Como eu disse, eu quero entrar num viés, primeiro, de privacidade, como a privacidade vai informar a nossa ideia de proteção de dados e como a tecnologia, as diversas técnicas que existem no mundo de hoje e como a gente usa essa tecnologia impacta na nossa compreensão tanto da privacidade quanto diversos outros conceitos jurídicos relevantes para o nosso dia de hoje. Eu não sei se alguém de vocês já viu essa série. Não é julgamento, tá, gente? É uma série, a série provavelmente das mais vistas no mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, 10 milhões de pessoas viram o último episódio deles ao mesmo tempo, quando foi lançado. Então, alguém viu? Levanta a mão. Tem bastante gente, tá? Então, eu acho super interessante, eu gosto dessa cena. Ou melhor, essa cena existiu em diversos episódios, tá? É quando eles vão no apartamento da Mônica e olham para a vitrine e tentam entender o que acontece com os vizinhos deles. Essa é uma curiosidade muito comum. Não sei se vocês já moraram muito perto, em prédios que são muito perto uns dos outros, ficar olhando na janela, assim, o que está acontecendo? O que o vizinho X está lá? Eles tinham uma cena uma piada recorrente, que era sobre o feioso peladão, né? Em inglês é ugly naked guy, né? Eles ficavam sempre olhando, ele está agora fazendo comida nu. Ele está conversando com alguém. Ele está passando o Natal nu. E tinha uma piada recorrente. E eles iam lá na sua janela e ficavam olhando. Isso não era um problema para eles. Invadir a privacidade do vizinho não era um problema. Mas teve uma cena, acho que é no episódio 5, se eu não me engano, da primeira temporada, em que eles ficam sabendo de que alguém, em um outro prédio, está com um telescópio e fica sabendo do que acontece dentro do apartamento deles. Vocês acham que a reação deles era a mesma? Não tem problema, nós fazemos isso. Não, a reação era diferente. É um certo grau de paradoxo que, quando a gente pensa na privacidade, na nossa privacidade, a gente não quer que as outras pessoas fiquem falando da gente. Mas a gente falar das outras pessoas, isso já é bem mais comum, né? Bem mais light. Mas será que isso é a única coisa? A gente é um pouco hipócrita? Ou, no caso deles, o elemento tecnológico, o fato de ter um telescópio olhando para o seu apartamento não era um motivo maior de ficar com raiva do que estava acontecendo? E é isso que eu gostaria de vocês pensarem. Que, às vezes, o uso de alguma tecnologia nos faz a gente parar e pensar, opa, peraí, tem alguma coisa errada, talvez, nisso, né? A nossa privacidade está sendo, de alguma forma, invadida. Tá? Então, eu gostaria que você ficasse com essa imagem. É um paradoxo? A gente é hipócrita? E isso eu gostaria de comentar com vocês um outro elemento. Tá? Quando a gente fala de privacidade, a gente também tem que falar de uma coisa que muitas pessoas se interessam, muitas pessoas fazem, e muitas pessoas omitem que fazem. Fofoca. Alguém já falou alguma fofoca na vida? Se alguém disser que não, é mentira, tá, gente? Porque todo mundo faz. Os psicólogos evolucionistas, tá, como James Brown, etc., eles ficam dizendo que a ideia de fofocar é um dos elementos que conduzem a nossa sociedade para frente. Porque a gente tem que saber o que as outras pessoas estão fazendo e aprender com os erros e acertos dessas pessoas. Então, a fofoca não é só um elemento ruim, ele tem um aspecto interessante, mas também tem um aspecto de quê? De invasão da privacidade da pessoa. Então, a gente tem que entender qual é essa dinâmica, o quanto eu posso falar de alguma coisa, de uma questão pessoal da outra pessoa, e o quanto eu não posso. O que eu tenho que cuidar? Quais são os elementos? E é isso que é um ponto interessante a gente começar a discutir sobre privacidade e quanto isso leva à proteção de dados. Mas eu gostaria de voltar para vocês com a questão do telescópio. Tá. Tecnologia foi relevante? É relevante? Não é. Pelo menos para quem começou a discutir privacidade do ponto de vista de direitos, tá? Foi nos Estados Unidos. O primeiro lugar onde começou a se discutir privacidade não como um conceito geral
ou um conceito que diferenciava entre o que era público e o que é privado. Por isso que isso já existia historicamente, e particularmente pós-Revolução Francesa, a ideia de público-privado e o que é privado é meu, já tinha se desenvolvido. Mas como era um direito à privacidade, foi discutido primeiro por Samuel Warren e Louis Brandeis. Que ano vocês acham que é? Está escrito ali, mas que anos vocês imaginariam que existia o direito à privacidade? Foi discutido pela primeira vez. Eu acho super interessante quando a gente pensa que isso foi feito, esse artigo seminal, super importante, foi feito em 1890. E foi motivado por um desenvolvimento tecnológico. Vocês estão vendo aqui, ó. Desenvolvimento tecnológico motivou eles. Por que a câmera portátil foi relevante para eles entenderem que existia um direito à privacidade, para eles quererem desenvolver? Se vocês pensarem no que motivou a escrita desse artigo por esses dois caras aqui, a gente já pensa que é interessante. Parece que é uma coisa muito atual, né? O que motivou foi o seguinte: a filha do Samuel Warren estava se casando, tá? E algumas pessoas resolveram pegar máquinas fotográficas, né? Portáteis, né? Portáteis na época, né? Olha isso aqui, né? Mas eram portáteis porque elas não simplesmente você não precisava ficar parado por alguns minutos esperando que a câmera tirasse foto. Elas eram portáteis, podia carregar para elas, não precisava estar no estúdio para tirar. E essa pessoa tirou fotos do casamento da filha do Warren e quis publicá-las. E essa questão de querer publicá-las é que eles entenderam como um erro. Entenderam que violava um direito intrínseco que pertencia às pessoas, particularmente pertencia à filha do Samuel Warren, e resolveram escrever esse artigo. Tá? Então, já desde o primeiro, na concepção da ideia de um direito à privacidade, estava a questão do desenvolvimento tecnológico. Tá? O fato de existir uma câmera portátil é que motivava eles a entenderem, bueno, então não é bem assim. Tá? A minha privacidade pode ser invadida por um elemento tecnológico diferenciado. Vocês entendem que isso é 1890? Vocês deram conta? E isso não é tão comum. Qual é a palavra que vem à mente quando eu falo esse tema de tirar fotos de casamento? Alguém lembra de alguma palavra relevante? Para mim sempre vem à mente, parece uma coisa assim pulando. Paparazzi, não? Né? A gente não fica pensando sempre que esses jornalistas, esses fotógrafos, assim, ai meu Deus do céu, eles resolveram tirar foto. Imagina, existiam paparazzi no século XIX. E esses paparazzi que motivaram toda a criação de todo um conceito jurídico chamado privacidade. De onde surgiram a ideia de privacidade? Para eles, o mais relevante, tá? Eles não viam a ideia de privacidade somente como uma questão pessoal, mas sim do fato de que não poderia ser publicada a foto. E como é que eles chegaram a essa conclusão e tentaram defender esse direito? Tá? Eles começaram com a ideia de que existia a proteção de elementos tangíveis, também podia gerar, historicamente, já havia gerado a proteção de elementos intangíveis. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eles utilizaram dois exemplos, particularmente. O direito à vida, tá? E o direito à propriedade. No caso do direito à vida, inicialmente, você tinha o direito a se defender quando existia uma violência contra você, não é? Mas o direito tinha se desenvolvido no sentido de proteger não somente a violência, mas a sensação de vulnerabilidade com relação à violência. Quando você imaginava que outra pessoa poderia vir e ferir a sua vida e a sua integridade, você tinha o direito de reagir. Então, passou de um objeto tangível, físico, claro que era a violência, para um objeto intangível, que era a possibilidade de violência. Tá? No caso do direito à propriedade, também, você não precisava esperar que a pessoa entrasse. Eles usaram um conceito que se chama de trespass, que é um conceito de adentrar a propriedade de outra pessoa sem autorização. Tá? Então, historicamente, esse conceito tinha a ideia de que você tinha que entrar na propriedade, aí sim você tinha o direito de expulsar aquela pessoa da sua propriedade. Se a gente pensar isso do ponto de vista de posse, você tinha que ter a posse para depois você ter um direito de buscar na justiça uma forma de expulsar e retomar a propriedade. Né? Eles disseram, não, isso historicamente se desenvolver para um direito de que, se a possibilidade da minha propriedade ser invadida, eu também posso ir lá, lembra-se, estamos falando dos Estados Unidos, tá, gente? Posso ir lá, buscar a minha arma e dizer assim, olha, você não pode entrar aqui. Eu posso realizar essa ameaça, por quê? Porque eu estou protegendo não só o direito de propriedade em si, bem tangível, físico, mas também a possibilidade de vulnerabilidade desse direito, o intangível. Então, eles disseram assim, olha, se existe a possibilidade de eu ter direito a uma vida privada, uma vida pessoal, eu também tenho que existir a possibilidade de proteger
essa vida privada, essa vida pessoal. E aí eles criaram esse termo de direito à privacidade. Mas o que tinha por trás desse direito à privacidade? Na cabeça deles tinha a ideia de ser deixado em paz, deixado sozinho. E se cunhou um termo muito conhecido na teoria, que é right to be let alone, ficar sozinho, ficar em paz comigo mesmo. Tá? Essa que estava por trás. Ainda não existia essa dimensão de proteção de dados que a gente vai ver. Por quê? Porque a ideia de dados, em estrito senso, não era tão relevante. Mas o que eu queria que vocês ficassem na cabeça nesse momento é justamente o fato de que, no início da ideia de um direito à privacidade, já existia a necessidade ou o elemento tecnológico como um fator de discussão. Tá? E aqui eu resolvi trazer alguns pequenos paradoxos interessantes para a gente entender a relação entre tecnologia e conceitos, tecnologia e sociedade. Tá? Eu trouxe dois desenhos animados, na realidade mesmo. Tá? Aqui é o primeiro. São desenhos animados que foram criados nos anos 60, gente. Eu sei que talvez as pessoas não estejam a par. Alguém sabe que desenho é esse? Flintstones. Tá bem, que bom que você sabe. Então, foi criado em 62, claro. Teve uma reprise no final dos anos 80, então pessoas como eu, que são filhos dos anos 80, viram isso quando eram pequenos. Mas eu achava fantástico vocês imaginarem que eles criaram um desenho animado para tratar de um paradoxo interessante. O que seria uma sociedade no tempo das cavernas, mas que tivesse tecnologia, digamos assim, próxima da atual? Né? É isso que eu deixo essa pergunta para vocês. O que nos parece implausível nessa foto? A gente consegue imaginar um carro de madeira com pedra vendo um cinema com dinossauros. Isso mostra que a nossa sociedade ela tem uma relação muito íntima com a tecnologia. No momento que você imprinta a tecnologia que nós temos, no caso eles tinham nos anos 60, tá? Numa sociedade antiga, nos dá uma sensação de implausibilidade e nos faz rir de certa forma. Né? Era muito interessante esse desenho para a gente tentar entender que tecnologia e sociedade estão intimamente ligados. Quando a gente cria um descompasso, parece que tem um grau de implausibilidade, alguma coisa que não tá correta. Além de ser extremamente engraçado, né, gente? Era um desenho engraçado. Eu pensei daí em um outro desenho. E aí o CAF já falou sobre ler jornal físico, né, gente? Pô, ele quebrou minhas pernas para falar sobre isso. Eu ia dizer que justamente já nos anos 60, tá, os Jetsons já imaginavam uma tecnologia para você ler na televisão, no caso deles, né? Porque a tecnologia deles que existia nos anos 60 era a televisão. Você podia ler o jornal na televisão. Ou seja, existia um meio eletrônico para você ter acesso a notícias. Né? Só um segundo. Às vezes a gente fica com a boca seca, né, gente? Por favor, eu quero perguntas, tá? Ninguém vai querer fazer uma pergunta, uma ideia? Não, tá tudo bem, tudo bem. Mas a ideia é que seja uma conversa, tá, gente? Então, o interessante aqui é que eles, nos anos 60, eles criaram esse desenho animado justamente para nos mostrar certas questões que são super interessantes sobre como seria o futuro da tecnologia e o que essa família, como ela utilizaria essa tecnologia, como ela influenciaria os diversos conceitos deles. Né? No caso, tem o George, ele ficava 3 horas trabalhando e apertando um botão. Era essa a ideia que eles iam ter no futuro de como é que seria o nosso conceito de trabalho. Né? Talvez, quando a gente pensa sobre a inteligência artificial, de certa forma, em tese, nós podemos chegar nesse elemento, né? De uma sociedade em que o direito do trabalho seja um direito de relação entre homem e inteligência artificial. E como isso se dá. Então, nesse sentido, eu queria comentar. A gente comentou sobre elementos que pertenciam à sociedade do Homem das Cavernas, elementos que poderiam pertencer a uma sociedade do futuro, falando de Flintstones e de Jetsons. E agora eu pergunto para vocês, quais são os principais elementos tecnológicos que definem a nossa sociedade atual? Alguém saberia me dizer algum? Por favor, diga. Smartphone, muito bem. Quem mais? Eu tenho algumas sugestões aqui. O smartphone está na nossa quantidade de telas que a gente tem no nosso dia a dia. Nós temos televisão. A televisão era um elemento que definia, nos anos
50, 60, 70 até 80. Hoje o smartphone é um outro elemento. Que outro elemento que vocês tenham? Ninguém? Vocês acham que dado... acho que alguém me levantou um iPad ou um tablet, né? Tablet também é um outro elemento, mas também nessa questão de telas. Vocês acham que dados é um elemento que define a nossa sociedade? Talvez não seja um elemento tecnológico per se, mas é um elemento que está dentro da estrutura tecnológica da nossa sociedade. Vocês acham que sim? Não? Levanta a mão. Quem acha que sim? Só isso? Quem acha que não? Ih, muita gente não quer falar, não. Tá. Mas eu também trouxe uma outra quantidade de outros elementos. Tá? Não temos só o smartphone, nós temos geladeiras, temos cafeteiras, temos câmeras, temos carros. Tá? Mas esses elementos são elementos do século passado. No ano 2000 nós já tínhamos todos esses elementos. Qual é a diferenciação que eles trazem nos dias de hoje? Alguém tem alguma ideia de que tipo de diferenciação pode ser? Sim, por favor. Meu Deus, ele podia dar aula por mim aqui. Muito bem. Mas é justamente essa, a nossa ideia de conectividade. Por que nós temos agora? Nós temos o que a gente convencionou chamar de Internet of Things, Internet das coisas, né? Que vocês ligam elementos que, em princípio, seriam inanimados com a rede, para gerar 1.500 possibilidades futuras, né? A primeira vez que eu ouvi esse termo Internet das coisas, há alguns anos atrás, digamos assim, né? Mais de uma década, eu fiquei pensando, putz, mas o que eu vou conectar uma cafeteira à internet? O que eu vou ganhar com isso, né? Depois eu me dei conta que a ideia de conectar objetos à rede é muito mais antiga, na realidade, né? E foi usada por uma coisa muito simples. Tá? A primeira vez que fizeram isso, eles queriam simplesmente saber quando que a maquininha de refrigerante estava vazia. Então eles conectaram a máquina de refrigerante, porque era muito longe, era num campus, tá? Se eu não me engano, era em Stanford. Tá? Eu não sei se é Stanford ou MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tá? E a máquina de refrigerante estava muito longe e eles queriam saber se valia a pena eles saírem do seu escritório e ir até lá para conseguir refrigerante. Então eles conectaram e davam uma luzinha, só que dizia, está com pouco refrigerante, tem refrigerante. Daí tu fica pensando, poxa, realmente faz sentido. Por quê? Você ganha tempo. Para que eu vou me deslocar para até lá se não vai ter refrigerante? Então, quando a gente pensa em internet das coisas, a gente pensa nessa realidade em que você tem a conexão e 1000 possibilidades de ganhar tempo, ganhar eficiência, ter mais conforto. Todas essas questões podem ser desenvolvidas por causa que a gente está conectado com a internet. E tem sensores. Então, eu diria que um dos marcos da nossa sociedade do dia de hoje, tá, é a conexão. E eu não estou sozinho. Né? Quando esses pensadores canadenses resolveram cunhar um termo para definir a sociedade atual, Annabel Quine-Hesse e Barry Wellman, eles cunharam um termo dizendo que a nossa sociedade não era uma sociedade simplesmente conectada, era uma sociedade hiperconectada. Porque a gente não estava mais se conectando só entre pessoas. A gente não tinha mais a nossa teia de relacionamentos e de relações, de troca de comunicações, se dava não somente do ponto de vista interpessoal, ou seja, eu conversando com você. Qual é o seu nome? Liele. Não estava eu somente conversando com a Liele. Tá? Eu estava conversando com a Liele e com você. Qual é o seu nome? Jamile. Nós estávamos nós três conversando. E muitas vezes nós três estaríamos conversando através de uma máquina, com a mediação de do WhatsApp, ou de um iMessenger, ou de um Skype. Mas também nós três não estaríamos só nisso. Você, me diz, qual é o seu nome? Sara. Então, Sara, me diz uma coisa. Você já recebeu algum atendente de telemarketing que via aquela vozinha? Olá, eu sou da rede tal XYZ. Eu gostaria de lhe comunicar X e dar a promoção, não sei o quê. Sim, alguma vez? Várias vezes, né? Isso a gente está se comunicando com quem? Com uma pessoa que está do outro lado? Não, a gente está se comunicando com uma máquina. E muitas vezes a gente vai ler o Twitter de certas pessoas famosas, que eu não vou dizer de onde, e abaixo, muitas das pessoas do Twitter que estão retweetando não são exatamente pessoas, são o que a gente chama de bots. O que é um bot? Alguém sabe o que é um bot? Alguém sabe o que é um robô?
Robô sim, né, gente? Por favor, né? Alguém já viu? Vamos voltar para os Jetsons, né? Tinha vários robozinhos no Jetsons, né, gente? Está nos anos 60, né? Pois é, o bot... O que você quer um bot? Vamos lá, diz aí, meu colega. Não, por favor. Não, tudo bem. Não precisa ficar com vergonha. Eu estava gostando tanto. Você achei que você ia vir aqui me ajudar. Não. Só me diz seu nome. Danilo? Então tá. Então, o Danilo pode explicar pra gente, mas ele ficou um pouquinho envergonhado. Por favor, depois cheguem lá e digam que não precisava ficar envergonhado, né, gente? Chega lá. Então... Ai, que pena. Droga, desculpa. Foi mal. Eu devia dizer que não precisava, né? Bom, a ideia é que um bot é aquela forma, é um código em que você imita alguns tipos de relação humanas, ou de alguma forma, e que você pode trocar, se comunicar com ele. Um bot é como se fosse um robô, só que ele é do meio software. Acho que é uma forma de explicar isso para vocês entenderem. Então, você vai conversar com esse bot, na verdade, você está conversando com uma máquina, né, que tem respostas pré-concebidas ou que tem, às vezes, uma inteligência artificial que pode te dar um certo grau de respostas. Como se o humano fosse, de alguma forma. Okay? Não precisa ser exatamente assim, mas, normalmente, quando a gente interage, os bots que a gente interage, normalmente são esses. Então, os que fazem certas capacidades seriam muito parecidas com as nossas capacidades humanas atuais. Então, por isso, quando você recebe a chamada "Olá" no seu telemarketing, você está falando com um robô, com uma máquina, com, de certa forma, um software, um bot. E, então, todas essas ideias a gente entende, né? É uma forma de a gente se conectar e utilizar a presença do humano. Mas existe um outro elemento que eles estão mostrando que nos torna uma sociedade hiperconectada. Qual é o outro elemento? A gente já fala entre a gente, né? A gente já fala em um grupo maior, com o intermédio da máquina. A gente fala com a máquina. E agora, qual é o elemento que está faltando aqui? Que também existe hoje em dia, que vai se tornar muito comum no futuro. Alguém tem uma ideia? Sugestão? Os animais vão falar entre si. Bom, eles já fazem, né? Não, o que falta é as máquinas mesmas vão conversar entre si. Existe um experimento que foi muito interessante, tá, de uma dessas big techs famosas, em que eles começaram a estabelecer duas inteligências artificiais, e a ideia é que eles se comunicassem em inglês entre eles. Mas eles achavam que a comunicação deixaram livres, e essas máquinas começaram a entender que a comunicação em inglês entre eles não era muito eficiente. Então eles começaram a desenvolver uma linguagem única dessas máquinas. Interessante, não? Então, num futuro não muito longe, a gente vai ter uma ideia de comunicação entre máquinas. Todas essas formas de conexão e de formas de comunicação formam a nossa sociedade atual, uma sociedade hiperconectada. E por que isso é relevante? Porque sempre que você troca numa comunicação, você, de certa forma, você troca o quê? Informação. E essa informação é composta de quê? É composta de dados. E muitos desses dados, eles se referem a quê? Ou melhor, a quem? A pessoas. E não somente pessoas, eles se referem a nós mesmos, nossos dados pessoais. Imagina, quando você está comunicando uma fofoca de alguém, você está comunicando sobre o que aconteceu com aquela pessoa. Você identifica aquela pessoa, você fala elementos daquela pessoa. Tudo isso torna importante a gente entender que tem que existir normas para regular essa relação hiperconectada que nós temos. Como vão se dar as trocas de dados? Pode trocar de qualquer forma? Pode trocar sem problema? Mesmo quando a gente faz as nossas fofocas, né, existe um grau de regras não escritas sobre o que a gente pode falar da pessoa, o que não pode falar. Muitas vezes a gente fica, oh, meu Deus, eles estão falando sobre aquela celebridade, e diz, mas isso não deveriam ter falado. Isso eu já vi várias vezes. Mesmo quando aquela pessoa mais fofoqueira do bairro vai lá e chega para te dizer, ela vai te dizer algumas coisas e vai dizer, não, sobre isso eu não falo. Né? Então, a gente tem que estabelecer quais são as regras que estabelecem a nossa sociedade, e para isso vem a LGBT. A LGTB. Tá? Tá complicado na minha cabeça, assim. LGBT. Eu vi hoje em dia uma piadinha num meme, tá? Justamente isso, uma pessoa que foi escrever na sua apresentação e colocou justamente isso e ficou marcado, tá, gente? Então, como nós vamos organizar a nossa sociedade, nossa Lei Geral de Proteção de Dados?
Só que antes de eu entrar sobre isso, como organizar a nossa sociedade, como organizar a nossa proteção de dados, eu queria só mencionar uma outra questão. Tá? Eu estou falando que uma quantidade de dados são relevantes, a nossa conexão é relevante, e tem um nomezinho, uma palavrinha, uma técnica muito importante, chamado Big Data. Você deve ter ouvido falar isso algumas vezes. Alguém já ouviu falar? Muito bem. Ouviram falar sobre o Big Data. A ideia de Big Data, na realidade, não é uma questão de é um dado diferente. Não. É uma questão de quantidade, volume e forma de você tratar esse dado. Tá? Existe esse autor que ficou muito famoso sobre uma tentativa dele de definir o que é relevante em Big Data. Tá? O Doug Lennon, ele entendeu que existiam 3 Vs que tornam isso relevante. Tá? O primeiro V é volume, o segundo V é variedade e o terceiro V é velocidade. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o Big Data se relaciona a uma gigantesca quantidade ou normalmente uma gigantesca quantidade de dados, tá? Que vem de diversas fontes e que tem múltiplos formatos. O que ele quer dizer com várias fontes e múltiplos formatos? Às vezes a gente está pensando em dados, a gente pensa em númerozinhos, né? 0, 1, a gente pensa em dados, ou então a gente pensa em dados estatísticos. 80% das pessoas fazem isso, 60% daqui são mulheres, 40% são homens. Isso são dados específicos, individualizados. Como é que eu fiz isso? Eu vou contando as pessoas e chego num dado. Quando você quer Big Data, você usa todos esses dados sobre quantidade de pessoas, você cruza uma grande quantidade de dados, ou seja, um volume muito grande de dados, que tem a ver com questões diferentes, por exemplo, pessoas que estão aqui, mas o que tem elas falaram no seu celular, o que elas viram no seu computador, e você chega a alguma conclusão específica sobre essa pessoa. Então você tem volume, você tem variedade, e também você tem uma grande capacidade de troca de dados. E por isso velocidade de acesso e capacidade de armazenamento, transmissão e também processamento. A ideia de Big Data não é nova, mas o que é novo mesmo é a nossa capacidade de gerenciar essa quantidade de dados. Então, quando você tem uma sociedade que é hiperconectada, que é baseada numa ideia de dados, que você pode, a partir de dados aparentemente desconexos, chegar a uma outra conclusão sobre a pessoa, tá? Eu tenho uma pesquisa que eu acho muito legal, assim, sabe? Quantas pessoas têm Facebook aqui? Boa. Quantas pessoas têm Instagram? Muito bem. E vocês já se deram conta do quão relevante é dar um like, apertar um curtir? Alguém já pensou sobre isso? Pois é, existem certos pesquisadores que a partir de um curtir, um like, você pode ter conclusões super importantes sobre a pessoa. Você consegue imaginar que a partir de um like, um curtir, eles podem inferir, tirar conclusão sobre se você é mais de direita ou mais de esquerda? Já fizeram um estudo que você apertar numa foto de um Kit Kat, tá? Uma foto de um Kit Kat, que por mais gostoso que possa ser, é uma coisa que parece inócua, você pode definir se a pessoa é mais para a direita ou mais para a esquerda. Claro, existe uma questão contextual e de como estabelecer. Não é qualquer foto que você consegue inferir essas capacidades, mas você imagina de dar um like, você consegue inferir isso. Isso já mostra a relevância dessa ideia de hiperconexão, dados pessoais e Big Data. Então, isso mostra o quão é relevante a gente tratar, pensar como regular essa sociedade. E aí vem as normas de proteção de dados pessoais. Antes de eu entrar especificamente, existe um caso agora, de 8 de agosto, aqui, que foi na Corte de Apelação do Distrito da Califórnia. Tá? É um caso que trata sobre reconhecimento facial. Tá? A possibilidade de você ter um banco de dados biométrico, um banco que diz a métrica do seu rosto, a métrica dessas coisas. Para aqueles que têm Facebook, ou aqueles que já ouviram falar sobre isso, vocês já viram que tem um programinha no Facebook que diz você pode reconhecer quem está na sua foto. Né? Isso existia antes, hoje em dia já é mais complicado. Você pode taguear as pessoas que estão na sua foto. Esse programa que faz isso é um programa de reconhecimento facial. Tá? Esse programa cria um banco de dados sobre as medidas do rosto da pessoa, que se chama um banco de dados biométricos. Tá? E no estado de Illinois, tá? E nos Estados Unidos, essa lei foi proibida. Ou melhor, por uma lei se proibiu a ideia de você criar um banco de dados
biométrico sem o consentimento das pessoas. E o Facebook tinha já esse banco de dados. Ele só pensou, não tem problema, né? Eu tenho esse banco de dados, antes não existia a lei não vai ser aplicada só a partir de agora eu peço consentimento. Mas aqueles que eu tinha antes, não tem problema, né? E resolveu dizer que, olha, não, vai ter problema. Mas no meio dessa discussão sobre se vai ou não vai ter problema, tá, os juízes chegaram a essa conclusão. Como é que eu faço para entender as preocupações relacionadas à privacidade nos dias de hoje? E eles estabeleceram um paralelo, dizendo assim, é difícil a gente entender as preocupações de privacidade nos dias de hoje sem entender o tipo de tecnologia que existe por trás. E eles dizem assim, é a mesma coisa que você comparar uma pessoa, você pensar na regra, para uma pessoa que está andando a cavalo e a pessoa que está viajando para a Lua. Você não pode ter a mesma regra. Você não pode, melhor, você pode ter a mesma regra, mas não pode compreender ela da mesma forma. Você tem que compensar ela de maneira diferente. Então, eu só queria deixar isso para vocês pensarem. Quando a gente estiver falando sobre a proteção de dados, a gente pensar o quanto a tecnologia é relevante, quanto a tecnologia influencia a nossa concepção de privacidade e quanto a tecnologia vai influenciar a nossa capacidade de proteger os dados e que tipo de dados vão poder ser protegidos. Tá? Então, agora, eu falei para vocês antes, tá, que existem autores, talvez um dos autores mais conhecidos que estabelece sobre a progressão histórica da proteção de dados, um autor alemão, se chama Victor Meyer Schönberg. Ok? E ele foi um dos primeiros a estabelecer a ideia de que a proteção de dados, pelo menos no sistema europeu, se desenvolveu em 4 gerações. Eu não sei, vocês devem estar mais acostumados a pensar em gerações de direitos, né? Vocês já ouviram falar do Norberto Bobbio? Eu aposto que vocês já ouviram falar de gerações de direitos humanos. Alguém já ouviu falar? Boa. Então, também se estabelece essa mesma lógica para gerações de proteção de dados. Tá? E nós temos um paralelo sobre a tecnologia, o avanço da tecnologia e quanto isso influencia nas normas de proteção de dados. Eu gosto de pensar que dados são algo que sempre existiu, mas dados assim do ponto de vista computacional, em que você consegue fazer análise computacional desses dados, começou a existir de uma maneira mais significativa à medida que existiu o computador. Né? Alguém tem uma ideia de quando mais ou menos existiu o computador? Quem acha que é nos anos 40? Levanta a mão. Quem acha que é nos anos 50? Anos 60? 60, alguns. 70? Ninguém? 90? Gente, não existiu computador. Não, né? Estou vendo. Ninguém tem. Existiu direto o smartphone, né, gente? Não, tudo bem. Bom, a ideia de um computador existia há muito tempo. Começou a se desenvolver os rudimentos de um computador nos anos 40. E uma pessoa é chave para entender isso. Alguém já ouviu falar de Alan Turing? Boa, algumas pessoas fizeram assim, então acho que sim. Né? Alan Turing foi um inglês, tá? Muito inteligente, que ajudou a criar uma máquina para quebrar uma outra máquina. Existia uma máquina alemã chamada Enigma, que ela criava uma criptografia, ou seja, escondia as mensagens em que eles eram trocados entre as diversas áreas praticamente do exército, da marinha e da aeronáutica alemãs, de um modo geral. Então, o Turing resolveu criar uma máquina que disse assim, olha, a criptografia é um código. Eu vou criar uma máquina que vai descobrir o código, então eu vou conseguir estabelecer isso. Isso foi uma máquina chamada Colossus, de um modo geral, e que ajudou a quebrar a supremacia alemã na Segunda Guerra Mundial. E isso são os primeiros rudimentos de um computador. Mesmo assim, isso era muito pontual, existia em campos muito pequenos. Mas, à medida que o tempo foi avançando, tá, particularmente chegamos nos anos 60, os computadores se tornaram, digamos assim, um pouco mais comuns. Passaram a ser utilizados pelas universidades, passaram a ser utilizados por grandes órgãos do governo e passaram a ser utilizados particularmente também para processar dados de um modo geral, inclusive dados financeiros, por exemplo, dados das pessoas, dados estatísticos, censos. Tá? Eu coloquei essa foto aqui. Não sei se alguém viu um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Alguém viu esse filme? Muito interessante, né? É um filme que mostra a influência das mulheres afro-americanas no cálculo
das trajetórias para Apolo 13, né? Ou melhor, para trajetórias de ir à Lua, né? E isso, eu coloquei isso aqui porque me lembra o tamanho que eram os computadores da IBM. Eram questões enormes, gigantescos. Mas o que acontecia? Eles facilitavam em horas, dias, inclusive semanas, fazer cálculos de grandes quantidades de dados. Cálculos matemáticos extremamente complexos. Isso começou a gerar uma dúvida para as pessoas. Bom, agora vamos ter censos, né? Vamos arrecadar uma quantidade de dados muito grande sobre a população. E como é que a gente faz para fazer isso? No mundo europeu e no mundo norte-americano também, começaram a criar, vamos ter normas que regulem isso. Qual foi a maior preocupação que eles tinham? Existe uma grande concentração de dados. Então, o governo, particularmente, e alguns grupos vão ter acesso a uma quantidade muito grande de informação que as outras pessoas não vão ter. E isso é preocupante. Como é que você faz isso? A primeira forma que o Estado pensa em regular as coisas. Vamos regular justamente isso. Então, antes de você poder regular os dados, você regulou a atividade. Então, para você começar a ter esse sistema de processamento de dados, você tinha que ter uma autorização. Essa foi a solução que encontrada na época dos anos 60, início dos anos 70, para você regular a proteção de dados. Tá. Eu tenho alguns exemplos de algumas leis da época, tá? Que a primeira lei exatamente sobre isso, sobre proteção de dados, tá? Foi uma lei de um estado alemão. Se você sabe, a Alemanha é uma federação, ele tem vários estados, os estados têm autonomia para ter certas normas, assim como no Brasil, assim, os estados têm autonomia de algumas coisas, né? No caso deles, eles tinham autonomia também para tratar desse tema, porque eles tratavam dentro do ponto de vista comercial, tá? E eles fizeram a primeira lei de proteção de dados. Depois disso, nós temos uma lei na Suécia que tratava exatamente de banco de dados. Ali eles não estavam falando somente de proteção de dados de modo geral, mas do banco de dados como um todo. E aí chegamos nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, eles resolveram também pensar uma norma de como regular essa capacidade enorme de estabelecer dados, particularmente do ponto de vista do medo norte-americano normal, que é do que o governo pode fazer com esses dados. Mas também o que as grandes empresas, particularmente nesses casos aqui, inicialmente eram empresas financeiras, podiam estabelecer com esses dados. Né? E por isso nós temos esse dado. E a solução específica era uma autorização para você ter o equipamento e para funcionar aquele equipamento de processamento de dados. O que acontece? Acontece que, né, não adianta, né? Você tem o computador que era maior que essa sala aqui. Vocês podem ter uma ideia que realmente era muito grande, muito caro e muito difícil de você fazer. Mas por outro lado, o que você tinha? Você tinha uma capacidade muito fácil de controlar, né? Porque quem é que vai conseguir mover uma sala inteira? Mas quando você diminuiu o tamanho dos computadores, eles se tornaram bem menores, né? Isso fazia com que muito mais órgãos, entidades pudessem processar dados. E eles viram que, bom, não era mais tão fácil você controlar pelo ponto de vista de licença e de autorização. Você tinha um número muito grande de empresas pedindo licença, muito grande de empresas que estavam fazendo, de alguma forma, essa mesma computação de dados, porque era fácil. Você podia comprar um computador, ter lá, instalar e ter isso. Como você fazia? Você ficava pensando, antigamente você pensava em juntar um arquivo gigante desse tamanho, você transmitia para um arquivo um pouquinho menor, que era do tamanho dessa sala. Depois você conseguia transmitir para um arquivo que ficava num cantinho. Toda essa modificação tornava mais fácil a computação de dados e, obviamente, para o Estado, muito difícil de regulá-la. Então, você pensava, qual é a forma de regular isso? Então, você não consegue mais regular a atividade especificamente, você não consegue regular o acesso ao dado, mas você consegue regular a relação que tem entre o órgão, ou a empresa, a entidade, e a pessoa que está prestando esse dado. Então, a solução acabou sendo regular do ponto de vista de, olha, se vocês vão ter dados das pessoas, essa pessoa tem que, de alguma forma, consentir com esses dados ou, de alguma forma, entregar esses dados para vocês. Vocês não podem ter qualquer dado. E você tem que ter algum tipo de relação entre dados
a finalidade que você está processando esses dados e o tipo de relação que você tem. Por isso você tem a ideia de um consentimento ou de uma liberdade negativa, dizendo assim, olha, você não pode processar todos os meus dados, você não pode processar qualquer coisa de dados. No entanto, isso não era muito fácil também de fazer isso, mas a gente tem umas certas leis que tentaram dar vazão a isso, essa forma de proteção. Tá? Particularmente a lei francesa, que a gente vê que no próprio nome, não sei se dá para ver ali, mas é Informatique et Liberté, e que ele mostra exatamente a ideia de questões de informática, de dados para eles, e liberdades, porque eles queriam justamente criar esse sistema de liberdades negativas. Só quero ver quanto tempo eu tenho ainda. Não, eu estou bem. Estamos bem na hora. Então, liberdades negativas em que a pessoa pudesse ter uma tutela, ela própria, das suas liberdades. Qual é a dificuldade que existia isso? Tá? A dificuldade que existia é que era muito custoso e muito difícil de você exercer essas liberdades. Então, você tinha que ter uma ideia de que essas liberdades tinham que ser não somente a liberdade de consentir, mas a liberdade de dispor sobre esses dados. Tá? Essa liberdade de dispor esses dados acabou gerando o que eles chamam de autodeterminação informativa. Tá? Essa expressãozinha muito complicada é justamente para dizer assim, ó, você tem que ter controle sobre seus dados. Então, você não vai ter uma tutela simples de consentimento, mas você tem que ter uma tutela de controle desses dados. E isso acabou existindo porque, na Alemanha, tá, eles começaram a aprovar uma série de leis em que os estados e a federação podiam fazer censos, né, podiam levantar dados da população. E um grande número de pessoas começaram a ficar preocupadas. O que vão ser feitos com esses dados? Eles vão ficar num banco central geral? Isso para eles era complicado. E eles viram que existia uma diferença entre o dado estatístico, aquele dado em que você não sabe quem é quem, ou seja, dizer 52% da população alemã é composta de mulheres. 33%, estou chutando os números, tá, gente? 33% da população é escolarizada. Desses 33%, sei lá, 60% tem educação superior. Né? Todos esses dados, a gente não consegue identificar quem é quem. Você não consegue chegar à pessoa individual. Mas, quando você tira o censo, o que acontece? Você vai lá e pergunta para uma pessoa específica, uma pessoa física, e diz assim, olha, o que você tem? Quantas televisões tem na sua casa? Qual o grau de escolaridade que você tem? Então, todos esses dados específicos do censo, esses sim podem identificar uma pessoa. Esses sim são dados pessoais. Eles começaram a dizer, bom, mas eu não quero que esses dados sejam passados para qualquer órgão público. Eu até entendo que a estatística seja feita com base nesses dados, mas eu não quero que sejam isso. E com essa questão de eu não quero, eles mandaram 1.600 cartas para o governo federal alemão, que acabou gerando uma reclamação que acabou chegando ao Tribunal Constitucional Alemão em 1983, que decidiu, olha, o governo pode passar leis com relação a censo, mas quando ela se trata de dados pessoais, ele tem que ter alguns cuidados. A lei pode existir, você pode arrecadar dados das pessoas, mas tem que existir alguns cuidados. Dentre esses cuidados, as pessoas têm que ter a capacidade de verificar se os dados estão corretos, tem que, inclusive, apagar os dados quando não são necessários, e ele tem que minimizar o processo de possibilidade tanto de erro e de vazamento de dados. Ou seja, já em 1980 eles imaginavam a ideia de possibilidade de vazamento de dados. Por isso que eles disseram, olha, se você quer fazer o censo, você tem que anonimizar os dados. Você tem que tornar eles não passíveis de identificar uma pessoa específica. Tá? Depois, eu acho que mais tarde, eles vão, nas outras palestras do dia, eles vão explicar mais especificamente o que é anonimizar, pseudo-anonimizar. Mas só para vocês terem a ideia de anonimizar é tornar esses dados não possíveis de serem reidentificados. É super difícil, mas naquela época, nos anos 80, com a capacidade computacional da época, era um pouquinho mais fácil. Eu coloquei essa imagem aqui, que na realidade é uma imagem mais moderna, não é dos anos 80, mas é só para a gente entender que das preocupações nos anos 80 era justamente a ideia de que agora, naquela época, você tinha
uma necessidade constante de mostrar os seus dados. Já para eles, já existia essa coisa de você chegar lá e dizer, olha, eu sou tal pessoa, esse é meu dado X, Y, Z. Da mesma forma que nós temos hoje, e é muito comum para nós chegar, por exemplo, numa farmácia e a pessoa te perguntar, qual é o teu CPF? Gente, o CPF é um dado pessoal muito importante da gente. Te identifica muito especificamente, né? E a gente entrega de uma maneira super comum, super fácil, e não tem nenhum problema no dia de hoje. Eles, nos anos 80, eles já viam isso, que devia ser a entrega de dados pessoais, devia ser uma exceção, eles viam como regra. Então, por isso tem uma quantidade enorme de dados que estão sendo recoletados, e a pessoa tinha que ter a possibilidade de determinar, de controlar esses dados. Por isso, nos anos 80, eles criaram algumas formas de autodeterminação dos dados, com alguns direitos para as pessoas tutelarem os seus dados. O que acontece? Esses direitos não eram muito fáceis de serem exercidos. Existia uma certa dificuldade de ter a tutela desses direitos. Todos nós sabemos, né, o quão difícil é você fazer com que seus direitos sejam exercidos, né? Hoje, mesmo com um sistema super protetivo, como no Brasil, que é o Código de Defesa do Consumidor, ainda assim nós temos dificuldade. Vocês imaginam isso com um sistema não tão protetivo e nos anos 80? Qual era a dificuldade que eles tinham? Nos anos 90, quer dizer. Nos anos 90. Eles viram que, bom, não, o exercício dessa tutela, desses direitos, era feito por um grupo muito pequeno de pessoas, uma quantidade de pessoas muito grande ficavam desprotegidas e vulneráveis. E, por isso, deveriam existir mecanismos para dar maior proteção a essas pessoas. Paradoxalmente, esses mecanismos de proteção, eles acabaram não sendo mecanismos individuais, porque, às vezes, eu posso consentir, mas não é exatamente o meu consentimento 100% informado, livre, não ambíguo, que é dado. De certa forma, esse consentimento eu quero tal coisa. Como a gente hoje, com nossos aplicativos, nosso celular, quantos de vocês leem os termos dos aplicativos do celular? Algum de vocês lê? Diz um. Alguém? Um. Eu leio, gente. Eu recomendo para vocês. Não de todos, eu vou ser bem sincero, porque às vezes... Mas aqueles que eu tinha alguma dúvida de que se eu quero ou não quero usar, eu leio. Alguém usou o Face App? Aquele que tornava a pessoa mais velha, parecia... Como é que você seria você daqui a 30 anos? Alguém de vocês? Gente, ninguém. Uma pessoa, pelo menos, né? Isso foi usado por não sei quantos milhões de pessoas no mundo inteiro. E no Brasil, eu vou ser bem sincero, que eu vi no meu Instagram, quantidade de pessoas utilizando isso. Bom, esses termos são interessantes, são importantes para a gente entender e poder utilizar a nossa ideia de autodeterminação informativa, porque é a partir desses termos é que você poderia efetivamente exercer os seus direitos e saber qual é a relação entre a empresa, o que a empresa vai fazer com os seus dados e o que você pode fazer para impedir que a empresa utilize de maneira inadequada esses dados. Então, como eu disse, paradoxalmente, nos anos 90, particularmente na Europa, começaram a buscar soluções que tornavam mais protetivas e que podiam ser mais transversais, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a essa forma de tutela. E, por isso, eles começaram a criar outras formas de reequilibrar as relações de poder entre a pessoa, sujeito de dados, e a pessoa, outro lado, controladora ou processadora de dados, né? E, por isso, começaram a existir a ideia de uma maior quantidade de direitos individuais, mas também, ao mesmo tempo, a ideia de um controle a partir de uma entidade específica, que eles começaram a chamar de agências ou que hoje em dia é o que eles chamam de DPAs, né? Proteção de dados, agências de proteção de dados, tá? O que para nós vai acabar se tornando a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? E com isso a gente tem uma série de normas que são feitas dentro da União Europeia, particularmente com base na diretiva da União Europeia 46 de 1995, tá? E que vai desaguar no que é que a gente chama de Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ou GDPR, na sigla em inglês, que tornou super famosa. Tá? Qual é a diferença entre uma diretiva da União Europeia e o regulamento? Por que existiram duas normas? E eu digo que as duas estão na mesma geração de normas e que buscam uma solução de uma maior tutela coletiva com base em uma agência de proteção de dados. Se por detrás são as duas coisas.
existe uma diferença. Então, a diretiva na União Europeia, tá? Melhor, ambos, diretiva e regulamento, são normativas estabelecidas dentro desse instrumento comum, dessa organização chamada União Europeia. Tá? Ambas tratam de temas de proteção de dados, nesse caso, tá? E todas as duas fazem parte dessa ideia de um controle maior, coletivo, por parte dos cidadãos e por parte de uma autoridade de proteção de dados. Mas quais são as diferenças? Diretivas, elas são normas de harmonização. Tá? São normas do seguinte, assim, olha, você estabelece o máximo e o mínimo e um estándar padrão de proteção e cada Estado, ou seja, por exemplo, a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, né? Todos os Estados da União Europeia têm uma norma própria, doméstica, interna, que pega esses padrões e tornam eles padrões nacionais. Ou seja, existe uma necessidade que a gente chama de internalização dessas normas. O que acontece quando você faz essa internalização? O que permite? Alguém tem uma ideia do que pode acontecer? Pode acontecer diferenças entre as normas, né? Diferenças entre o que na Alemanha é considerado consentimento, que na França é considerado consentimento, que é você informar bem o seu sujeito de dados num país e que é informar bem num outro. Então, existia uma série de diferenciações, não só interpretativas, mas também normativas nisso. Para isso, se estabeleceu, então, uma necessidade de uma norma geral, que seja válida para todo o sistema europeu. Isso a gente chama de regulamento, que é esse tipo de norma que é válido diretamente, uma regra de unificação, tá? E estabelece um padrão único e é válido para todos os países. Então é interessante a gente levar em consideração que, hoje em dia, a normativa mais impactante e influente nessa área de proteção de dados pessoais é uma norma da União Europeia chamada Regulamento de Proteção de Dados, ou, na sua sigla inglesa, GDPR. Tá, gente. Antes de eu entrar especificamente para tratar do panorama geral, vamos pensar o seguinte: panorama nacional, vou pensar num panorama internacional. Eu falei bastante da União Europeia, falei bastante da Europa, mas a gente tem que pensar que dados das Nações Unidas dizem que 107 países já têm uma norma geral de proteção de dados. Dentre eles, 66 deles são países de desenvolvimento. Nesses dados, não tem o Brasil aqui, porque o Brasil ainda não entrou em vigor a norma. Quando entrar em vigor, vai ser 108, tá, gente? Uma grande quantidade dos países da América Latina também tem normas de proteção de dados que são muito parecidas a essas normas europeias que eu mencionei anteriormente. E é interessante a gente pensar que o sistema de proteção de dados da Argentina e do Uruguai já é considerado adequado, ou seja, protege dados de alguma maneira substancial e parecido com o sistema europeu pela União Europeia, pela Comissão Europeia. Tá? Então, aqui, os países muito pertos já são considerados compatíveis com o sistema europeu. E isso é um elemento que a gente tem que levar em consideração atualmente. Tá? Quero só pensar, para a gente pensar historicamente aqui, a gente vê um transcurso do tempo dessas gerações do ponto de vista normativo e também do ponto de vista de o que aconteceu. Tá? Você tem, nos anos 70, a ideia de mainframes, de computadores. Você tem, nos anos 80, principalmente a expansão desses computadores. E você tem a expansão da ideia de centros de processamento. Daí você tem a decisão do Tribunal Constitucional Europeu, em 1983. Você tem, em 1995, já uma expansão da internet se tornando muito importante, se tornando um elemento tecnológico significativo na ideia de dados, né? Ou seja, uma explosão da quantidade de dados. Por isso, você tem também uma forma de buscar proteção nisso. Você tem a diretiva da União Europeia, em 1995, e eu mencionei aqui também o regulamento em 2018. Tá? E existe uma série de questões relevantes aqui para a gente pensar, que dos anos 2000 aos anos 2010 existia uma série de expansões no campo
tecnológico, né? Uma quantidade de novas empresas foram surgindo e, com isso, existiu também uma série de problemas relacionados a esses dados. E, por isso, começou a se discutir eles depois, em 2010, quando a gente começou a ver que existiam muitos vazamentos de dados, que existiam má utilização desses dados, né? E, particularmente, nos últimos 2 anos, o CAF já mencionou anteriormente, nos últimos 3 anos, desculpa, a gente viu a utilização dos dados como uma forma de manipulação das nossas capacidades cognitivas, né? O que eu quero dizer com isso? Sempre me vem à mente o que o CAF mencionou de Cambridge Analytica. Alguém lembra do que foi esse caso? Não? Ninguém? Ninguém viu? Ninguém viu a Cambridge Analytica? Não? Alguém sabe sobre a questão de como se utilizou o Facebook para manipular as eleições norte-americanas? Que eles tinham um banco de dados enorme explicando sobre o que cada um dos eleitores podiam pensar, e eles tentavam utilizar os eleitores estavam em dúvida para ir para um lado ou para o outro? Alguém lembra disso? Bom, isso aconteceu. Isso foi bastante relevante. Tá? Isso gerou uma preocupação maior internacional sobre o assunto e, particularmente, foi o que deu esse empurre para a aprovação desse regulamento europeu para tornar um sistema mais efetivo, mais forte de proteção de dados, em que essas agências de proteção de dados que já existiam na Europa se tornassem mais fortes, tivessem mais capacidades de proteger os direitos dos cidadãos e dos sujeitos de dados. Tá? E também deu um empurre também no Brasil. A gente vê que, muitas vezes, as repercussões internacionais acabam vindo para cá, de alguma forma, facilitando ou dificultando a aprovação de leis. E, no caso do Brasil, obviamente, esses 2 elementos são muito importantes. Que as pessoas se deram conta de que a gente precisava ter uma lei de proteção de dados, porque, senão, essas grandes empresas internacionais poderiam manipular os nossos dados, se é que não fizeram. No princípio, a gente não sabe, mas se é que não fizeram. E também o fato de que o sistema europeu também era relevante. Já tinha aprovado uma nova lei, então, obviamente, o Brasil tinha que correr atrás e levando em consideração que, obviamente, como eu mencionei anteriormente, já uma grande parte dos países da América Latina tem isso e os nossos países vizinhos também têm. Tá. Agora eu queria começar com princípios gerais para vocês. Por que eu quero falar sobre princípios gerais? Se a gente pensar do ponto de vista internacional, a gente vê que proteção de dados não é algo simplesmente nacional, né? Existe uma necessidade de a gente entender que os dados são fluidos, eles passam de um lado para o outro, portanto, a gente precisa ter uma forma de regulação, um coração único, um coração de entendimentos parecidos. E isso se dá particularmente em princípios comuns. Alguém já ouviu falar na OCDE? Se tornou bastante famosa agora nesses últimos meses, né? É uma organização que o nosso presidente e muitos do grande escalão querem entrar. Eles chamam de a Organização dos Países Ricos, né? Bom, eles criaram já nos anos 80, anos 70, 80, uma série de princípios gerais que deveriam ser aplicáveis a todos os países membros dessa organização. Mas esses princípios não vieram do nada, tá? Eles vieram de uma compreensão no início dos anos 70 e do início dos anos 70, 80 no sistema europeu. Por que eu menciono isso aqui? Esse Fair Information Practice, bem conhecido como FIPS nos Estados Unidos. Como eu mencionei anteriormente, a grande profusão de computadores se tornou relevante também nos Estados Unidos. Houve uma grande discussão sobre, meu Deus, como vão ser esses processamentos de dados. E esse processamento de dados foram em 2 áreas, em dois momentos que se tornaram fundamentais na discussão sobre privacidade nos Estados Unidos. É na área do sistema financeiro e o outro no sistema da saúde. Uma agência de saúde nos Estados Unidos, eles resolveram estabelecer um estudo sobre quais seriam as formas de lidar com os dados de saúde nos Estados Unidos. São dados super irrelevantes. Por quê? Alguém tem uma ideia do porquê que influencia os dados de saúde? Não? Nada? Você tem uma cara de quem sabe alguma coisa. O que você acha? Chuta. Diz aí, me diz seu nome. Marcos. Então, por que você acha que dados de saúde seriam relevantes de proteger? Por que você deveria ter qualquer ideia? Qual a sua primeira ideia? Dados de saúde podem ser importantes
Muito bem. Dados de saúde são muito relevantes para fixar o sistema próprio de saúde, proteção, de planos de saúde, como você vai ter as apólices, o custo de vida. Então, isso se tornou super importante para eles e eles pensaram, bom, vamos estabelecer normas mínimas. Como é que a gente estabelece normas mínimas? A partir de um grupo de princípios gerais. E esses grupos de princípios gerais, se você vê a nossa lei brasileira, o centro dessa lei ainda são esses princípios aqui. Tá? A gente pode pensar isso dentro de 5 princípios de um modo geral. O princípio da publicidade e transparência, que na realidade quer dizer simplesmente o que a empresa tem que dizer, o que vai ser, quais dados elas vão coletar e para que esses dados vão ser coletados. Tem um outro princípio, o princípio da qualidade, quer dizer que os dados têm que ser fidedignos. O que adianta você ter dados sobre mim, mas que não são exatamente dados sobre mim? Imagina se me dissessem que eu sou super alto, super magro, super fortão, etc. Não está correto. Mas se dissesse, por exemplo, não, mas o Christian só usa chinelo. Cara, a empresa não ia dar muito certo, porque eu uso só sapato, gente, não adianta. Então, os dados têm que ser fidedignos, mas talvez seja mais relevante quando a gente pensa do ponto de vista de um dado que é mais sensível. Por exemplo, se o dado identifica o gênero, se o dado identifica a classe social ou a capacidade econômica, se o dado identifica o grau de escolaridade, tudo isso pode ter um grande impacto em diversos elementos da nossa vida. Por isso, eles têm que ter a possibilidade de você ter dados fidedignos, ou seja, a qualidade dos dados é relevante. Outro ponto importante é a finalidade. Tá? Para que vai ser utilizado esses dados? Relevante? Não é relevante? Claro que é relevante, gente. A gente não se importa, muitas vezes, de entregar o nosso dado pessoal uma empresa para a empresa simplesmente fazer o nosso contrato. Na realidade, não só a gente não se importa, como a gente acha necessário, né? Quando você vai fazer um contrato de trabalho, por exemplo, você tem que dizer o seu nome, o seu CPF, onde você mora, etc. Você acha isso relevante. Mas e se a empresa, além de usar para fazer o seu contrato, também usar para mandar mala direta? Ou então para usar para saber se, porque o seu endereço está ali, então você vai também vai saber onde você mora. Daí você pode também querer ou não contratar aquela pessoa. Também pode usar para fazer uma série de outros elementos que não são necessariamente o que a gente queria, que é só simplesmente fazer o contrato de trabalho. Não é? Então é importante saber a finalidade para a qual vai ser usados esses dados. A ideia de que você tem o livre acesso a eles é uma ideia, digamos assim, é o outro lado da moeda da ideia de publicidade e transparência. Porque assim, se você a empresa diz, eu vou coletar dados X, Y, Z, e vai lá e coleta A, B, X e Y. Não, espera aí. Não, você está coletando dados a mais. Você está coletando dados que você não informou. E também você pode estar utilizando esses dados para uma finalidade que não era aquela. Então, você tem acesso à informação, lhe dá a capacidade de tutelar individualmente, coletivamente, a sua proteção. E o que adianta você ter todo esse cuidado, mas os dados vazam? Tá certo, isso vai acontecer, acontece, estou dizendo todas as grandes empresas, mas elas têm que tomar todo o maior cuidado para que isso não aconteça. Não só isso, para que não haja manipulação dos dados. Muitas vezes, os grandes problemas de segurança não estão nos que a gente imagina, os hackers ou hacktivistas, aquelas pessoas que estão lá querendo modificar alguma coisa. O Caf vai depois comentar com vocês a questão sobre a palavra hacker e como ela está se tornando trivializada, né? Mas é interessante que a gente sempre tem a ideia de vazamento de dados, é uma pessoa numa garagem que vai entrando na empresa e roubando os nossos dados. Isso acontece, claro, pode acontecer, mas existem a maior parte do roubo de dados, ou vazamento de dados, tem um elemento da pessoa que trabalha dentro, um elemento interno lá dentro. Então você tem que ter um certo grau de segurança, tá? Tanto física quanto lógica desses dados, para que não aconteçam esses vazamentos. Então, 5 princípios que fazem parte da estrutura básica da proteção de dados pessoais. Então, agora a gente chegou na nossa lei brasileira, né? Vamos pensar que, na realidade, como a gente comentou anteriormente, hoje em dia, antes da entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, existe uma série de normas. Algumas pessoas chegam a dizer que tem 40 normas que tratam sobre proteção de dados no Brasil.
Eu acho que sim. E eu digo que isso são normas setoriais. É isso que a gente vai discutir mais um pouquinho antes. Mas é legal a gente pensar que existem essas normas, já vêm desde a nossa Constituição. Ah, mas quais normas? Eu digo, por exemplo, norma sobre privacidade. Existe uma norma sobre vida pessoal, vida privada na nossa própria Constituição. Nós temos uma norma sobre a inviolabilidade da nossa casa, por exemplo, né? Quem acha que nós temos privacidade na nossa casa? Ninguém? Gente? Olá. Eu acho que é o principal local que a gente vê sobre privacidade. Eu gosto de pensar, quando a gente pensa de privacidade da nossa casa, eu lembro que nos anos 2008, 2009, tá? Eu comecei a estudar sobre o tema de privacidade especificamente e tinha um artigo que eu achava fantástico. E a pergunta do artigo é: um astronauta tem privacidade? Vamos dizer uma coisa, tá? O astronauta está 24 horas com uma roupa que diz exatamente tudo, os batimentos cardíacos dele, as capacidades, a quantidade de água que ele tem, se ele está hidratado ou não está hidratado. E, de alguma forma, você consegue entender que ele vai quando ele está indo no banheiro, gente. Sabe? Porque baixa o nível de hidratação, aí eles sabem que eles estão no banheiro. Então, a ideia de que você tem um local que é somente seu, um local próprio, é relevante para a gente entender a nossa ideia de privacidade. Mas o que acontece quando a gente vai para dentro da nossa casa e nós temos isso? E quando a gente vai para o toalete e nós temos isso? Hoje em dia, talvez a gente não consegue imaginar o quanto de informação é coletada sobre a gente. Talvez hoje em dia não tenha a mesma quantidade de informação que um astronauta é coletada de um astronauta, mas existe uma enorme quantidade de informação. Alguém de vocês tem um relógio inteligente, um smartwatch? Ninguém tem um iWatch? Alguém tem um Fitbit? Alguém tem? Muito bem. Tá. O que marca o Fitbit? O que ele te ajuda? Batimento cardíaco, as suas atividades, se você fez um exercício físico, se você se alimentou direito. E você dorme com ele? Não. Mas o Fitbit também pode dormir com você. Não? E por que isso é relevante? Você consegue imaginar a repercussão de saber se a pessoa dormiu bem ou não? Enorme, né? Não? A gente pode pensar que é meio inócuo, mas vocês imaginam que conseguiram resolver um crime por causa disso? É incrível, né? Um norte-americano, muito, muito espertinho, resolveu que não gostava da sua esposa e resolveu assassiná-la, né? E disse, não, mas entrou um assassino, um invasor, e foi lá, e a minha esposa gritou e matou ela. Só que ele não contava que a esposa estava dormindo com o seu Fitbit. Então, não apareceu nenhum momento em que o coração dela começou a disparar porque tinha um invasor. Só existiu um momento que ela estava dormindo e depois ela morreu. Com isso descobriram que ele estava mentindo no seu testemunho. Então, às vezes o que os nossos gadgets, nossos elementos que nós utilizamos de tecnologia dentro da nossa casa também podem vazar a nossa privacidade. Mas é importante dizer que o Estado não pode entrar na nossa casa assim, a Deus dará. Já existe uma norma dentro da nossa própria Constituição que fala sobre isso. Tá? Também tem uma norma de sigilo de comunicação, porque assim, por detrás de toda a ideia de privacidade, você tem o que nós comunicamos uns com os outros. E, historicamente, como é que era dada a nossa comunicação? Alguém sabe? Historicamente, como é que você falava com uma pessoa que estava à distância? Por carta, obviamente. Então, a ideia do sigilo de comunicação nasceu justamente no sigilo postal, no sigilo das nossas cartas. Tá? Alguém já pensou se e-mail é carta ou não? Alguém considera e-mail carta? Levanta a mão. E-mail é carta, tá? Quem considera que não é carta? Tá? Alguém considera que não é carta? Alguém está na dúvida? Tá, a grande maioria. Não tem problema. Isso foi uma discussão sobre privacidade dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Para eles, e-mail não é carta. Então, e-mail não é tratado como comunicação protegida dentro da Constituição deles
como carta. Então, o que acontece? Ele não tem mais sigilo de comunicação dos e-mails. Depois se tiver um e-mail e 180 dias na sua caixa, tá? Qualquer agência norte-americana pode olhar os seus dados. Antes e depois. Como? Se o e-mail se tiver 180 dias, eles podem olhar de qualquer jeito. Existe uma norma no sistema norte-americano que diz que eles podem requerer, sem ordem judicial, antes de 180 dias. Mas depois de 180 dias, eles podem simplesmente requerer a informação, porque ela é informação pública. Porque você trocou... Porque assim, a lógica deles você trocou essa informação com a empresa que é intermediária do e-mail, você deixou lá aquele e-mail, não é relevante, não é carta. Então, o fato de a gente entender que nós temos sigilo de comunicação é também relevante para entender sobre privacidade do ponto de vista atual. E nós também temos a ideia de ter acesso à informação, que é a habeas data, que está muito próximo da ideia de você ter acesso à informação pública ou ter acesso a tipo de informações sobre você, informações com relação o que está sendo coletado sobre você. Tá. No Brasil, hoje em dia e historicamente, nós tivemos uma lógica de informação, de proteção de dados setorial. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que alguns setores são extremamente regulados, tá? Com a quantidade de informação, as trocas, as transferências, o que vai ser feito, o que pode não ser feito, quais são as finalidades. Tudo isso pode ser regulado, dizem alguns autores, em 40 normas dentro do sistema brasileiro. Tá? Particularmente na ideia do sistema financeiro e o sistema da saúde. Eu coloquei isso aqui para a gente lembrar que o Banco Central também estabelece parâmetros com relação parâmetros normativos, né, sobre como deve ser tratado os nossos dados financeiros. Tá? Isso é extremamente relevante para a gente entender quanto tem na sua conta bancária, por exemplo. Vocês sabiam que existem países no mundo em que o valor de quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária é dado público? Hoje em dia, o que nós temos no Brasil é que, o quanto vocês, como grandes funcionários, uma grande quantidade de vocês é funcionário público, sabe que o seu cheque está no portal da transparência, né? O seu contra-cheque está no portal da transparência. Mas tem países no mundo, alguns lugares da Escandinávia, mais que tudo, em que não só os servidores públicos, mas com todas as pessoas, o contra-cheque, entre aspas, de todas as pessoas é público. Quanto tem na sua conta bancária é público. Então, isso mostra também que existem umas diferenças culturais específicas, tá? Que são determinantes para estabelecer o que é privado, o que não é privado, o que é considerado um dado pessoal, protegido ou não. E mostra também o quanto é importante ter agências ou órgãos públicos que estabeleçam normativas sobre como isso deve ser tratado para as empresas. Porque quando a gente pensa nas necessidades da existência de uma lei geral de proteção de dados, a gente pensa também na ideia de segurança jurídica, no que as empresas e o que a gente sabe que deve ser tratado. Nós temos uma ideia de uma unificação de todos esses sistemas de regras, né? Pelo menos ter um padrão, uma base comum. Nós temos uma ideia de preencher lacunas, ou seja, quando não existia uma normativa, você tem pelo menos esse sistema de proteção que é dado por essa lei geral. Tem uma aplicação transversal em todas as áreas. E nós temos também, o que eu quero dizer para vocês, que existe também, em alguns elementos, alguns pontos, existe uma necessidade de flexibilização dessas normas para algumas empresas poderem fazer avanços tecnológicos, uma utilização de alguns pontos que podem ser relevantes. Por exemplo, a gente gostaria de que alguma empresa possa fazer pesquisas científicas para desenvolver curas para doenças importantes. Por exemplo, curar o câncer. A gente daria ou não daria acesso a nossas, não sei, mamografias, radiografias, etc., se a gente sabe que no futuro essa empresa vai poder desenvolver o câncer, uma cura para o câncer? Pode ser que seja relevante. Ou desenvolver uma forma, que hoje utilizam alguns sistemas de inteligência artificial, para justamente detectar células cancerígenas de maneira muito antes, para que você possa desenvolver um tratamento antecipado. Então, você tem que ter, em alguns elementos, tem que existir umas regras de flexibilização para a utilização de alguns dados que seriam considerados extremamente sensíveis ou pessoais, para poder chegar a um fim
um resultado socialmente aceitável e positivo, no caso. Tá? Outro elemento que eu acho importante, a ideia de que tenham garantias para todos. Não é só garantias para aqueles que têm a capacidade de ter tutela, mas sim para todas as pessoas que precisam ter garantia de proteção dos seus dados pessoais, de um mau uso desses dados pessoais que podem ser dados tanto por órgãos públicos como privados, até inclusive pela própria sociedade civil organizada. Né? E aí, com isso, eu entro na ideia de que existe uma necessidade de uma dimensão de tutela coletiva, e por isso nós temos a ideia de uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu gostaria de mostrar um pouquinho, o Kaufman já comentou algumas coisas interessantes com relação a como se deu o desenvolvimento do processo interno para a aprovação dessa lei. Né? Então, a gente vê que a ideia de ter uma lei de proteção de dados, geral, quero dizer, né, surgiu em 2010, no Brasil, com uma consulta pública do Ministério da Justiça. Ele queria entender quais eram as necessidades, que poderia ser, não sei. Mas nossa lei só foi aprovada como lei em 14 de agosto de 2018. Ou seja, foram 8 anos de processo legislativo. Nesse meio tempo que nós tivemos diversos projetos de leis, e nesse ínterim, por exemplo, tivemos a aprovação do Marco Civil. Nós tivemos a aprovação de uma série de outras leis, obviamente. E por que nós... Desculpa, eu queria comentar que dentro do próprio Marco Civil já previa a ideia de existir uma lei tratar da proteção de dados pessoais. Né? Então, em 2014, quando se aprovou o Marco Civil, tá? 2013, 2014, quando se aprovou o Marco Civil, já existia a ideia, a previsão de que deveria existir uma norma na lei geral. Por que nós levamos todos esses tempos? Porque é um tema difícil, um tema complicado, e que tem diversas conotações importantes. E ele se o Marco Civil existiu por causa de diversos elementos, mas particularmente por causa do Snowden, a Lei Geral de Proteção de Dados existiu muito por causa do que a gente comentou sobre o escândalo da Cambridge Analytica, que tornou isso muito importante, candente para as pessoas, quanto era importante ter uma norma que protegesse dados pessoais. Mas também, a gente não pode esquecer a dinâmica internacional disso. Não só a dinâmica internacional do próprio evento de Cambridge Analytica, de quanto a importância das mídias sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram nas nossas vidas, mas também a ideia de que no sistema europeu houve a aprovação desse regulamento, tá? O que a gente comentou sobre o GDPR. O regulamento foi aprovado, inclusive, alguns meses antes da nossa norma da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Isso também foi um grande impulsionador para que nós pudéssemos tratar desse tema. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que achar interessante é que a lei foi aprovada em 2018, tá? Mas nós tivemos umas certas repercussões. Foram uma série de vetos à lei. Particularmente, um veto se tornou super importante, um dos elementos muito importantes, que era o veto à existência de uma agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Tá. Existiam diversas motivações por trás. Uma das principais que diziam que existia um problema de origem, né, constitucional, de competências, que teria sido sugerido, não teria sido sugerido pelo governo, pelo executivo, mas sim diretamente pelo legislativo, etc, etc. Mas o que torna importante é que foi necessário uma medida provisória, a 869, para que se estabelecesse a Agência Nacional de Proteção de Dados. E isso, obviamente, foi depois, gerou uma nova discussão, uma reabertura de certos elementos da norma. Então, quando vocês forem ler a Lei 13.709, ela vai ser relevante vocês entenderem em conjunto com a 13.853, que é quando se deu a aprovação dessa medida provisória com algumas modificações importantes. Tá? Eu gostaria só de explicar um pouquinho para vocês, depois isso vai ser discutido largamente durante o dia, as diversas formas de se deu a proteção de dados pessoais dentro da LGPD, mas é importante ter uma ideia da estrutura de proteção. Como eu disse, ela vai ter uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? Nós vamos ter a ideia de que tem os controladores e nós temos os sujeitos dos dados. Existe uma relação entre os controladores e os sujeitos de dados, que essa relação em que os controladores, que são quem decidem quais dados, quanto desses dados, como vão ser processados esses dados, tá? Tem que informar as finalidades, informar a quantidade, informar
dos próprios direitos, existe uma série de informações que tem que ser passadas dos controladores dos sujeitos para os sujeitos, e, além disso, tem uma série de direitos que os sujeitos têm vis-à-vis os controladores, como, por exemplo, a ideia de que os dados têm que ser corrigidos quando eles não estiverem fidedignos, a ideia de que, se eu dei o meu consentimento, eu posso retirar o meu consentimento, uma série de outros dados que são relevantes. E tem que os controladores eles têm que se cuidar, porque eles não são quem faz o processamento de dados em todos os casos. Muitas vezes eles passam para outras empresas ou para outras organizações, que são considerados dentro do nosso sistema como operadores. Tá? E por último, e com isso tem que ter uma relação muito clara sobre quais são os dados, quais são os objetivos e o quanto o controlador efetivamente controla o que os operadores estão fazendo com esses dados. Tá? Por último, eu gostaria de só lembrar que, na realidade, nós temos a agência que cuida de controla e monitora todo esse processo, tanto do ponto de vista da relação dos controladores com os sujeitos, como do ponto de vista dos controladores e dos operadores. Tá? Essa é a forma de tutela coletiva dos direitos. Ainda mais que existem ainda outros elementos, como pode existir elementos dentro do próprio sistema de proteção do consumidor, como o próprio elemento do Ministério Público também pode se utilizar essa lei. Mas o mais importante a gente imaginar é que existe uma forma de tutela coletiva, além da tutela individual, que seria entrar na justiça, ou entrar em contato com um procedimento administrativo, ou entrar em contato direto com a empresa controladora. Tá? Então, o que nós temos na situação atual? Nós temos a situação de uma lei geral de proteção de dados, que serve para tutelar os nossos direitos e os deveres das empresas, e que vai entrar, ou melhor, das empresas e dos órgãos públicos também. Isso também é relevante, principalmente onde nós estamos, né? Os órgãos públicos também estão vinculados ao sistema de proteção de dados, ou seja, sempre que há o tratamento de dados, dados pessoais, desculpe, os órgãos públicos têm que estar a par de que essas normas são aplicáveis. Existem uma série de exceções no artigo 4º, que particularmente, mais notoriamente, são de segurança pública para investigações, mas, de modo geral, se aplica também aos órgãos públicos. Ela vai entrar em vigor em que pese algumas manifestações de alguns autores contrários, diferenciados, mas, de modo geral, ela vai entrar em vigor 16 de agosto. Tá? Essa lei geral foi aprovada com algumas modificações, como eu disse, a Lei 13.853 modificou, além dos próprios vetos presidenciais. Isso que eu falei agora, que elas se aplicam a organizações privadas e públicas, de modo geral. Ela se aproxima muito àquele sistema europeu. Lembra que eu falei das 4 gerações? Bom, desculpa. As 4 gerações? Quando a gente pode ver, quando vocês olham essa estrutura, a gente vê uma parte dessas 4 gerações. Tá? A gente vê parte 1, tá? A autorização dos controladores não existe mais, mas nós temos uma ideia de que os controladores eles têm que ter cuidado com as finalidades em que ele está sendo utilizado, estão sendo utilizados os dados. Nós temos a parte 2, em que o sujeito tem algum certo controle sobre seus dados, ou seja, ele tem que, em algumas circunstâncias, consentir, ou uma grande parte das circunstâncias, consentir a coleta e processamento de dados. Nós temos a função 3, que é, ou seja, a ideia de autodeterminação, porque o sujeito tem diversos direitos vis-à-vis o controlador. E nós temos a 4ª geração, que nós temos um sistema de proteção e tutela coletiva. Tá? Então, por isso, se aproxima em muito ao sistema europeu, como que a gente mencionou anteriormente. E, por último, quando falando justamente da tutela coletiva, eu lembro que nós temos uma agência nacional integrada à presidência, com uma possibilidade de ser revisado isso em 2 anos, se deveria ser uma agência completamente autônoma ou se ela deve continuar ainda como parte da presidência. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida. Antes do diretor falar. Perfeito. Ótima pergunta. Maravilhosa. Para aqueles que não sabem, existe uma proposta de emenda constitucional para incluir a ideia de proteção de dados como um direito, além do direito à privacidade. Tá? Além de estabelecer que a competência não vai ser geral, vai ser uma competência específica do governo federal para tratar
da regulamentação de proteção de dados. É uma PEC super interessante, tá? Eu acho que é difícil de ela efetivamente passar, mas ela poderia inovar de uma determinada forma. Porque quando a gente trabalha a proteção de privacidade, às vezes não inclui toda a dimensão da proteção, a proteção de dados, né? Existe uma possibilidade de interpretar que os nossos 4 direitos somados na Constituição não teriam a mesma amplitude da ideia de proteção de dados. Por quê? Dentro do sistema europeu, por exemplo, na Carta Europeia de Direitos Humanos, existem 2 artigos que tratam justamente disso. Um artigo que trata sobre a proteção da vida privada e outro específico que trata sobre a proteção de dados. Isso, dentro do sistema europeu, faz com que exista uma cobertura de todas as lacunas possíveis sobre essa questão específica. Eu acredito, pessoalmente falando, que a gente pode entender isso dentro dos nossos artigos, no artigo 5º, dos incisos de proteção à privacidade, sigilo e etc. Mas geraria mais clareza e segurança de que esses dados estariam protegidos. E, particularmente com relação à competência, isso poderia ser substancialmente relevante para não existir duplicidades, critérios diferentes, não buscar espaços que haviam sido deixados pela LGPD no futuro. Então, ele poderia inovar. Voltando agora, último ponto aqui. Eu não acredito que exista muita chance de passar, mas seria possível e eu acho que poderia ter um efeito positivo. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Sim, por favor. Danilo, né? Uhum. É uma ótima pergunta. Eu acho que eu não teria uma resposta 100% clara para ti, no sentido de se seria uma questão de cidadania, do que autoriza. Né? Na verdade, está aberto dentro do sistema norte-americano. Tá? O que eles querem dizer é o seguinte, tá? Não está coberto pela emenda 4 da Constituição norte-americana, ou seja, a ideia de que você não pode ter procuras, ou seja, não pode quebrar o sigilo da casa e o sigilo pessoal da pessoa de uma maneira sem ter uma ordem judicial. Tá? Você não está coberto por essa proteção. Não estando coberto dessa proteção, existe uma área aberta, tá? Que não está regulada nesse sentido. E a regulação interna que permite, tá? A regulação interna que estabelece limitações, ela só fala das limitações antes dos 180 dias. Tá? E não fala das limitações posteriores. Então, existe uma dinâmica entre a possibilidade das agências de segurança policiais tratarem desse tema e eles se utilizam de alguma forma sobre isso. Existem vários casos no sistema norte-americano que tratam sobre o uso deles, tanto de acesso a e-mails, mas também de acesso a outras informações que eles consideram como públicas, como, por exemplo, localização das torres de celular, onde você está, tá? Que não poderia ser feito de uma maneira coletiva. Você não pode fazer isso, eu quero ter acesso a todos os e-mails, quero ter acesso à localização da pessoa por, sei lá, vários meses, ou quero ter acesso à localização da pessoa, de todas as pessoas que estão naquela torre, sabe? Então, existem certas restrições que são vistas do ponto de vista dessa emenda número 4 e da ideia de proteção da privacidade dentro dos Estados Unidos, entendeu? Te respondi a pergunta? Me explica um pouquinho mais o que você gostaria de que eu te respondesse. Tá, entendi agora a tua pergunta. Tá? De um modo geral, o sistema de proteção aos direitos fundamentais nos Estados Unidos ele é muito mais protetivo dos cidadãos norte-americanos do que os cidadãos estrangeiros. Tá? Existe uma diferença entre o cidadão estrangeiro que está dentro dos Estados Unidos e o cidadão estrangeiro que está fora. O fato de utilizar um servidor, o dado estar num servidor lá, isso faz com que esse dado esteja sobre a posse da empresa que esteja lá. Então, em tese, tá, esse dado poderia estar, de certa forma, disponível por quem ter a posse desse dado especificamente. Claro, o que acontece? Existem certas normas que têm aplicação
além da territorialidade. Tá? Por exemplo, a LGPD tem uma norma que estabelece no artigo 33 que se você processar dados de cidadãos brasileiros, que você com uma série de fatores específicos, tá? Que não convém entrar em caso, você teria que também utilizar esse mesmo padrão de proteção da lei brasileira, mesmo que esse dado esteja no estrangeiro, mesmo que você esteja no estrangeiro. Se você fez essa transferência com as condições estabelecidas, você tem que manter esse sistema de proteção, ou seja, seria aplicável aquilo. Então, supostamente, a empresa estaria numa situação complicada ao passar os seus dados. Melhor, em princípio, não deveria passar os seus dados para a situação de segurança norte-americana, entendeu? A não ser com algumas modulações específicas, entendeu? Então, se fosse um cidadão europeu, também o regulamento europeu também estabelece que se você tem acesso aos dados de cidadãos europeus em que você fez uma oferta para os cidadãos europeus, ou que você fez a transferência internacional desses dados, tá, dentro das condições que são possíveis de fazer a transferência internacional de dados, você também tem que proteger de acordo com normas adequadas ao sistema europeu, entendeu? Então também não poderia ter esse acesso, pelo menos indiscriminado, aos dados. Mas, por exemplo, se fosse um cidadão chinês, não tem uma lei que protege esse cidadão chinês. Então, em princípio, estaria acessível. Claro, e tudo depende do motivo pelo qual ele foi requerido aquele dado. Se aquele dado foi requerido por uma questão de segurança nacional, passa por um outro sistema. Entendeu? Se for requerido por uma polícia local, é outro sistema. Mas o ponto que eu gostaria de deixar na cabeça de vocês não é para vocês se preocuparem com essa questão de o e-mail, se é isso. O ponto que eu queria deixar para vocês e que é relevante a gente ter aqui é pensar que a nossa compreensão de o que é uma carta, de que tipo de comunicação pode modificar o quão protetivo você vai ter e qual é o nível de proteção que você vai ter com relação ao dado que está por detrás. Tá? E o quão importante é você ter uma lei geral de proteção de dados, porque daí isso se torna menos relevante, porque o que você está protegendo é o dado e não a comunicação. Entendeu? Quando esse dado é pessoal, está protegido. Quando não for, necessariamente. Tá? Mais uma pergunta? Acho que eu já cheguei mais ou menos estourando o meu tempo. Eu gostaria de agradecer primeiro ao convite de estar aqui. Espero ter podido acrescentar algumas coisas. Gostaria de, se vocês saíssem do dia de hoje pensando duas coisas importantes, que sejam a influência e a relevância de ter uma lei geral de proteção de dados e pensar o quanto a tecnologia influencia nossas concepções de privacidade. Tá? Pensem nisso e o quanto vai ser relevante daqui a 10, 15 anos, o quanto boa parte do trabalho de vocês, do dia a dia de vocês, vai estar vinculados à ideia digital, à ideia de dado e à ideia de tecnologia. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Christian. Enquanto a gente se prepara aí para prosseguir, eu queria fazer duas observações. Uma é trazer uma perspectiva assim, um pouco de advogado do diabo, que é a gente sempre se preocupa muito com a questão da privacidade, não a proteção da minha própria esfera íntima, etc., etc. Mas a gente não pode deixar de ter em consideração que alguns dados, especialmente os dados que são detidos pela administração pública, podem ser substantivamente relevantes do ponto de vista de desenho de políticas públicas e aperfeiçoamento de serviços públicos. Então, a gente precisa buscar um certo justo meio aristotélico aí, porque, de um lado, a questão da proteção, sem sombra de dúvida, é importante, né? E aí, talvez, a questão da desidentificação, o Christian usou uma palavra mais fancy, que eu não estou me lembrando agora, nesse momento, anonimização. Talvez esse seja um caminho, mas isso é muito relevante. Uma segunda questão que me vem à cabeça, eu já andei explorando isso num ensaio aqui ou ali, é uma dificuldade do ponto de vista de fidedignidade dos dados que vai se pôr em relação especialmente à administração pública. A administração pública, classicamente, é uma expressão de um autor italiano, Massimo Severo Giannini, que ele alude ao Estado como o Estado desagregado, né? O Estado
como se organiza a partir de um critério de especialização funcional, né? Eu dou aula de administrativo na graduação, primeira aula do semestre é sobre estrutura da administração. A primeira coisa que eu falo é do critério de especialização funcional. Então, como a gente se estrutura a partir do critério de especialização funcional, a gente tende a ter uma visão de túnel, né? E mais, os dados que cada organização estatal desenvolve são dados dela, são dados proprietários, né? A gente sabe como é que é isso, né? Não, isso é meu banco de dados. Esse é o banco de dados da Fazenda. E aí a gente não consegue ter acesso. Então, cada organização estatal terá um conjunto de informações que não foi construído para dialogar entre si e que provavelmente não é coerente entre si. Porque o dado da Fazenda vai ter mais acuidade no que diz respeito a eventuais informações econômicas. Terá ou não, né? Mas já o dado da educação terá mais acuidade no que diz respeito a informações sociais. E, na hora que você venha buscar, eventualmente, uma integração entre tudo isso, só Deus sabe o que pode sair, né? Então, assim, isso é um componente importante para a gente pensar como esse conjunto de situações, né, os 3 Vs e tudo mais, vai nos impulsionar a pensar os dados detidos pela administração pública a partir de uma perspectiva diferente, né? Em algum momento, essa coisa feudal, né, minha base de dados, meu sistema, isso vai ter que cair, né, para que a administração possa prestar o serviço que lhe é próprio, né, a atividade que lhe é própria, e garantir os princípios a que você se referia aí da Lei Geral de Proteção. Só para compartilhar aqui algumas preocupações e tal. Estamos prontos? Então, estamos prontos.